E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Tutorado, volume 7, Sociologia, do primeiro ano do ensino médio, semana 2, Intolerância religiosa e o racismo religioso. Como proposta para a nossa segunda semana do PET 7, vamos refletir um pouco mais dessa diversidade religiosa, que por um lado, como a gente já tinha refletido e trago na semana anterior, ela faz parte de um processo de relações humanas, que é algo muito bom também na sociedade, essa diversidade presente. Mas, por outro lado, também temos que refletir pontos negativos nessas relações que provocam e promovem a violência na sociedade. E como base de estudo para essa semana, vamos falar desse grande problema que traz no nosso cotidiano, que está relacionado com a violência no campo religioso, que a gente coloca aqui como a intolerância religiosa. Quando falamos, então, da intolerância religiosa, estamos falando de uma prática de não aceitar e respeitar a religião de outras pessoas. Assim, o indivíduo praticante de qualquer religião ou não aceita outra religião, que é diferente da sua, está praticando a intolerância religiosa. As formas de intolerância religiosa são a violência verbal, a violência simbólica e até a violência física. Sua prática está geralmente associada ao fundamentalismo religioso. E aí a gente reflete aqui o que é o fundamentalismo, que é caracterizado por uma prática religiosa por meio da qual é realizada uma leitura ao pé da letra sobre as escrituras sagradas. No caso do cristianismo, seria a Bíblia; no caso, por exemplo, do islamismo, ao Corão, entre outros livros, e regras e normas sagradas criadas pelas religiosidades em todo o mundo. Há também o forte radicalismo, moralismo e conservadorismo nelas, que fazem com que as pessoas adeptas delas sustentam atitudes ignorantes de aversão e ódio em relação às pessoas de outras religiões. E assim a gente traz uma reflexão que se torna necessário falarmos mais sobre a questão da intolerância religiosa. Aqui no Brasil, por exemplo, trazendo essa leitura, a gente vai perceber que as que mais são atingidas por esse fundamentalismo religioso, por essa intolerância, produzida pelo fundamentalismo religioso, são as de matrizes africanas. E quando a gente fala, dessas religiões aqui, a gente traz como principais o candomblé e a umbanda, mas nós temos aí uma diversidade, inclusive, de religiões de matrizes africanas. E esse tipo de intolerância praticada contra essa questão da religião de matrizes africanas se deve também a um outro processo, o racismo religioso. E essa expressão está relacionada ao fato de que essas religiões são perseguidas por serem diferentes da religião hegemônica, que aqui no caso, de maioria, são as religiões cristãs, principalmente o catolicismo, e hoje um número crescente de evangélicos e protestantes. E também por estar relacionados à África e ao povo negro. E aí nós temos aí a questão do racismo presente na nossa sociedade. E lembrar que uma das primeiras coisas feitas aos povos africanos escravizados aqui em terras brasileiras foi tirar deles a identidade, que envolvia inclusive a religião. E nesse processo era imposto o catolicismo. Hoje tem a questão, inclusive, de grupos evangélicos que vão em comunidades tradicionais aí, quilombolas, que tem aí uma tradição e muitas vezes ali enraizado a religiosidade de origem africana, de matriz africana, e que sofrem esse processo de descriminalização e imposição dessa religiosidade. Então são pontos para a gente também analisarmos aqui. Então, nesse processo, culturalmente, as pessoas foram socializadas e tratadas tudo o que vem dos povos negros como algo ruim. E nesse processo, então, desde a arte, da música, da história e até mesmo a religião, promove aqui um fenômeno que a gente observa e traz aqui no campo, principalmente da antropologia, dentro das ciências sociais, voltado à inferioridade do outro, a inferioridade da cultura do outro, que é chamado de etnocentrismo, que de grande parte dessas visões etnocêntricas também
são visões eurocêntricas, ou seja, aquela visão, né, de que a Europa, né, os povos europeus eram muito mais desenvolvidos do que os outros povos, e assim tinha essa questão de soberania, imposição de superior diante as outras que vão ser inferiorizadas. E nesse processo, então, nós temos uma visão aí do colonizador europeu, né, que é enraizada na nossa cultura, a partir dos portugueses, mas também interferência de italianos, alemães e entre outros povos que aqui, né, se estabeleceram, numa inferiorização, não só dos povos aqui já existentes, né, os indígenas, mas também dos povos africanos, em uma leitura maior, que sofreu esse impacto. E assim nós vamos observar uma violência, né, que sofre no dia a dia esses povos, né, a partir principalmente do racismo, e que vai dando, né, em outros sentidos da violência simbólica, no campo não só cultural, mas em outros pontos aí para a gente analisar, como a questão da religião de matriz africana e a sua perseguição, né, com racismo religioso. E aqui vocês podem estar questionando, né, o que a gente abordou na nossa última aula também, nosso último tema, né, voltado à questão do Estado laico. Se o Brasil é um país que é um Estado laico, né, está na Constituição, temos a nossa liberdade, por que existe, né, tanta questão aí envolvendo a intolerância religiosa, né, esse pensamento fundamentalista e tudo mais? Então a gente vai fazer aqui leituras importantes, né? Nem sempre que está na lei, ela de fato é real e cumprida, né? E por isso também há o papel da denúncia e da punição em relação a o que, né, vai contrário a essa liberdade, né, que o Estado laico promove. Entender também que a liberdade ela tem que ser um processo de respeito às diversidades presentes. Então, quando a gente fala aí desses casos, né, de maus tratos, de violência, né, registrados aí, a gente vai perceber muitos, né, praticantes, principalmente cristãos e principalmente aqui especificamente nos últimos tempos, né, a questão de uma crescente onda, né, evangélica, de ondas pentecostais contra pessoas de religiões de matriz africanas. E aí a gente vai perceber um cenário de contradições. Se você pega lá no início do século XX, os evangélicos no Brasil existia uma perseguição sobre eles. E hoje você vê uma crescente dos evangélicos tendo essa liberdade, mas um regresso nessa questão porque há uma perseguição com as comunidades, com, né, as religiões de matriz africanas. E aí a gente vai fazer essas leituras aqui para entender um pouco mais esse processo. E nesse cenário, né, nessa proposta aqui, a gente vai refletir também o lado não só da religiosidade, desse fundamentalismo religioso, mas também da questão do racismo estrutural na sociedade, que impacta também no sentido da religiosidade. Quando a gente fala desse fundamentalismo cristão, e leitura aqui, principalmente no nosso contexto brasileiro, a gente vai observar uma cosmovisão, né? Uma maneira de ver e entender esse mundo. E nesse processo, eu coloco aqui uma inferiorização às religiões de matriz africanas, que através de um jogo de demonização como coisa do diabo, errada, né? Uma visão de algo pecaminoso, de gente ruim, há um processo que foi construído, né, de preconceitos sem compreensão do outro, compreensão do diferente, e que é promovido aí a partir de ataques, né, que vem de uma percepção e pensamentos, né, equivocados e que a gente vai observando nessas ações contra as religiosidades de matriz africanas. Aqui na nossa cidade, especificamente aqui no município de Eveiras, a gente não tem casos assim tão grandes, né, de grupos religiosos de matriz africanos, apesar de nós termos membros aqui na cidade, mas muitas vezes nem tão reconhecidos, né, não, nem tão levados assim de um grande número, né, de grandes eventos, mas em regiões, principalmente no Rio de Janeiro, onde tem uma grande concentração de membros, né, de religiões de matriz africanas, também na Bahia tem uma grande característica disso, há um cenário mais intenso de violência das pessoas de religiosidades de matriz africana. Então, é um ponto para a gente observar e analisar aqui em questão. Outro ponto aqui para a gente refletir, e está bem uma tendência agora nos últimos meses nessa discussão, é que vem tendo grupos, né, de cristãos aí, fundamentalistas que vem afirmando que vem sofrendo de uma cristofobia, né,
que na visão deles é promovida principalmente nesse discurso que Estado laico, né? Na realidade, o Estado laico para eles é um discurso de cristofobia, porque tira o direito dele de ter a religião dele. Em nenhum momento é isso, né? A gente tem que desconstruir esses fatores. Primeiro, no Brasil não existe uma cristofobia, como foi criado, né? Que seria essa ideia, né, de perseguição, de ódio às pessoas que serem cristãs. Nós temos um país de 90% de cristãos e isso quer dizer que seria muito contraditório 90% da população ser perseguida, né? É bem contraditório porque, se você vai analisar, é, esses grupos, minorias sociais, né, de religiões, principalmente matriz africanas, religiões também que aqui estabelecem como o judaísmo, o islamismo, né, membros ali, né, de grupos voltados ao budismo, e entre outras religiões, e os que não têm religião, né, que também tem um número significativo, seria uma contradição. Há uma perseguição dos outros, né, já que historicamente eles sempre foram perseguidos. E que poder é esse que teria, né, uma população tão pequena na sociedade em relação ao outro, principalmente entendendo que, se você vai analisar a questão de renda e religião, os mais ricos são cristãos. Você vai fazer uma reflexão sobre religião e poder político, a maioria dos políticos são cristãos. Então é uma distorção da realidade, né? Uma distorção dos fatos. O Estado laico dá liberdade para qualquer cristão ter, né, sua fé, sua manifestação religiosa, como qualquer membro, né, das religiões de matriz africanas, espíritas, budistas, islâmicos e entre outros aí que podemos citar. Mas é um ponto aqui para a gente analisar uma distorção que marca também essa intolerância religiosa, que marca esse fundamentalismo religioso no Brasil atualmente, que busca inclusive distorcer o Estado laico, a proposta do Estado laico, para impor também uma forma, né, de um governo mais teocrata, né, um governo que tem a religião como a base das regras e normas. E aí a gente vai entrar num cenário que perde essa diversidade e perde o respeito às pessoas que não são, no caso aqui especificamente, de origem cristã. Então é um ponto para a gente ser bastante crítico. Temos aí, inclusive, várias reflexões para trazer, né, no material de vocês, no pé de vocês. Na página 115, inclusive, tem algumas leituras importantes, né, que vocês vão perceber, alguns depoimentos, inclusive, sobre a intolerância religiosa no Brasil, trazendo líderes espirituais da religiosidade afro, trazendo também líderes espirituais do cristianismo, para compreender como essa intolerância acontece. Temos, inclusive, aí uma reflexão de Gandhi, que foi um grande líder hindu, né, e vítima de intolerância religiosa, e assassinado, né, inclusive por um fundamentalista hindu, que ao defender direitos dos povos muçulmanos na Índia, né, mesmo ele sendo hindu, defendendo o direito de outros povos ali manifestar sua religiosidade, ele disse o seguinte: as religiões são caminhos diferentes convergidos para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes desde que alcançamos o mesmo objetivo? Então essa leitura aqui ela é muito genial, né? Porque você tira a essência fundamental ali, básica da religião, é o respeito, o amor ao próximo, o convívio em sociedade. E se você tira essa essência, ela vai para esse lado mais extremo, né? De não aceitar o diferente, não aceitar o outro. E a gente tem que fazer umas leituras diante disso. E temos aí, inclusive, também uma ótima leitura aí, a líder espiritual de religiões de matrizes africanas, a Makota Waldina, que coloca essa questão do racismo religioso contra as religiões de matrizes africanas, né? Que ela traz, inclusive, aqui, né, na sua leitura aqui. Porque tudo que é do povo negro é desvalorizado, menosprezado e inferiorizado. E coloca aqui que ela diz, né, numa frase aí que está aí para vocês, né, nessa leitura, que não sou descendente de escravo, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. E é uma leitura muito importante para a gente fazer aqui, né, porque um povo que foi escravizado, tirado sua religiosidade, tirado sua identidade, tirado sua origem, sua família, né, sua língua, seu povo, tudo ali, e ainda até hoje sofre um preconceito na sociedade por manifestar sua crença, se manifestar a sua fé. Então é algo para a gente fazer essa leitura e aprofundar aí. Temos outros temas, né, inclusive aí sobre a questão da intolerância religiosa no Brasil,
a lei, né, voltado sobre isso, né, o artigo 5º da Constituição, colocando também o Código Penal, né, a partir do artigo 208, e vamos fazer essas leituras, né, também da importância da denúncia, né, a partir do Disque 100. Temos grandes campanhas que foram criadas desde 2007 para cá no Brasil, então é um ponto para a gente fazer a leitura nesse tema da nossa segunda semana do PET 7. Atividades da semana 2. Segue para vocês o modelo de gabarito, como de costume. Para essa semana, então, nós temos apenas uma questão única de resposta aberta. Então, vamos lá. Estude caso. Mãe perde guarda de filha após jovem participar de ritual do candomblé. Aqui vocês vão dar uma lida aí nesse texto, né, para vocês entenderem todo esse processo que foi colocado aí e compreenderem, né, como o preconceito aí, né, de questão de racismo religioso está aí presente, para poder então entender a pergunta que segue. Considerando o fato ocorrido acima, escreva sobre a relação entre a religião citada, o candomblé, com a intolerância religiosa, por meio do racismo religioso. E conclua apontando caminhos para a superação desse tipo de violência, fazendo uma relação com o Estado laico. Então aqui vocês vão refletir a questão do racismo, né, religioso, voltado, né, essa questão da intolerância religiosa, voltado a religiosidades de matriz africana, aqui especificando o candomblé, fazendo esse contraponto sobre a questão do Estado laico que vivemos, né, temos inclusive leituras anteriores, né, na primeira semana e agora, para vocês, então, né, nessas 10 linhas aí, desenvolverem, né, um pequeno texto refletindo sobre essa questão de relação entre a questão da intolerância religiosa presente nessa questão do Estado laico e, né, as consequências disso, né? Então, faça essa leitura aí, por favor, e responda aí com, né, cuidado e observação de não reproduzir os preconceitos na sociedade, os preconceitos sobre essas religiosidades de matriz africanas que já sofrem tanto preconceito na sociedade, e a gente tem que ter um grande cuidado de não reproduzir esses preconceitos sem compreender, sem entender essas religiosidades na nossa sociedade. É isso aí. Em relação ao plano de estudo tutorado, volume 7, peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal, seguindo uma playlist com vídeos relacionados ao PET e outros vídeos aí voltados ao estudo de sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!